Boa tarde, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nessa tarde. E vou convidar você a se colocar de pé. E vamos fechar os nossos olhos, falar com o nosso bom Deus, agradecendo a Ele por esse momento e também pedindo para que Ele possa falar aos nossos corações. Oremos. Senhor, nós somos gratos porque mais uma vez o Senhor nos dá a liberdade e a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos em Cristo que partilham, Pai, da mesma fé, do mesmo batismo, que tem o mesmo Espírito Santo em seus corações. E pela bênção que é quando o Teu povo se reúne, pelo encorajamento, pela forma que isso nos edifica na nossa caminhada. E que, Senhor, ao nos juntar nessa tarde, nós, como Teu povo, sejamos edificados. E Tu, como nosso Senhor, receba o louvor e a adoração que o Senhor merece. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos por tudo isso. Amém. Você pode sair do seu lugar e cumprimentar alguém que você ainda não disse boa tarde lá fora no cafezinho? Lembrei de você. Que linda, saudade. Como você tá? Fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter. Ó Jesus, com fé em Ti fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei.
te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Não há outro que merece o nosso louvor e a nossa adoração, senão a Ele. Vamos continuar cantando. Quando eu só vejo a batalha, tu vês a vitória. Quando eu só vejo a montanha, tu vês ela mover. E quando eu ando nas sombras, teu amor me cerca. Eu não temerei, seguro estou em ti. Vou lutar de joelhos e as mãos levantadas, porque eu sei, ó Deus, a batalha pertence a ti. Todo medo deixa aos teus pés e cantarei porque eu sei, ó Deus, a batalha pertence a ti. Se tu és por mim, quem pode ser contra? Jesus, não há nada impossível para ti. Quando eu vejo as cinzas, tu vês a beleza. Quando eu vejo a cruz, tu vês o túmulo vazio. Eu vou lutar de joelhos e as mãos levantadas, porque eu sei, ó Deus, a batalha pertence a ti. Todo medo deixa aos teus pés e cantarei porque eu sei, ó Deus, a batalha pertence a ti. Castelo forte Vai à nossa frente. Ninguém tem poder como o poder do meu Deus. Ilumina as trevas, vence as batalhas. Ninguém tem poder como o poder do meu Deus. Castelo forte, vai à nossa frente. Ninguém tem poder como o poder do meu Deus. Ilumina as trevas, vence as batalhas. Ninguém tem poder como o poder do meu Deus. Castelo forte, vai à nossa frente. Ninguém tem poder como o poder do meu Deus. Ilumina as trevas, vence as batalhas. Ninguém tem poder como o poder do meu Deus. Vou lutar de joelhos e as mãos levantadas, porque eu sei, ó Deus, a batalha pertence a ti. E todo medo deixa aos teus pés e cantarei porque eu sei, ó Deus, a batalha pertence a ti. Ó Deus, a batalha pertence a ti. Amém.
Vamos continuar cantando. E nessa próxima canção, vamos dizer que existe um lugar só onde nós verdadeiramente descansamos, onde nós verdadeiramente temos paz. E o nosso coração constantemente luta em encontrar paz e alegria e descanso e satisfação em milhares de outras coisas, né? Se você já passou a noite com a sua mente, né, indo a mil sobre algum assunto, alguma coisa do trabalho, alguma coisa da família, muitas vezes isso é porque naquele momento a gente está deixando aquilo tomar conta das nossas afeições, tomar conta do que nós mais amamos, do que mais dá satisfação para nós. E essa canção nos lembra que só existe um lugar, e esse lugar é o nosso Senhor. Então, se você conhecer a música, por favor, cante junto conosco. Esse lugar é no Senhor.
Obrigado, Senhor, por esse lugar de segurança, de paz, de satisfação que nossas almas almejam. Obrigado porque esse lugar nunca se findará, nunca deixará de existir, nunca deixará de ser um lugar de bênção. Em nome de Jesus, agradecidos, nós choramos. Amém. Você pode se assentar. Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Hoje eu não trouxe blusa. Temperatura ótima, né? Glória a Deus. O calor chegou. Isso é muito bom, muito bom. Quero agradecer todas as pessoas que estão hoje conosco, inclusive os nossos visitantes. Agradecer muito a presença de vocês. As duas que estão nos visitando, por favor, fiquem em pé. Isto, diga os seus nomes, de onde vem? Camila, de Fortaleza, Rose Diniz, de Fortaleza, Brasil. Isso, muito obrigado pela presença, isso. Você está nos visitando, de onde vem? Camila. Oh, Camila. Não diga, poxa, seja bem-vinda. E tem mais uma Camila que deve estar por aí. Não, é ali, ó, outra Camila ali. Ó. Então hoje, a densidade demográfica de Camilas está bem grande, né? Quer seja Camila ou não, todos são bem-vindos em nome de Jesus, ok? Nós queremos dar os avisos muito rápidos, porque hoje tem algumas novidades interessantes. Então, o de praxe, quarta-feira o que tem? Culto de oração online. Isto. Sexta e sábado, o que tem? Pequenos grupos nos lares. Isso. Então, os irmãos já sabem disto. Muito bem. Então, o que temos de novo? As duas irmãs que estão nos visitando estão fazendo um convite para a igreja. Um convite muito interessante, mas veio assim um pouquinho em cima da hora, né? Como esse culto também está sendo gravado e transmitido, aqueles que estão pela internet também ficam sendo convidados. Então vai ter aqui na região de Elk Grove, a partir já de sexta-feira, o dia de sexta-feira, sábado e uma parte do domingo, se não me engano, não é? Uma espécie de congresso, um congresso que vai abordar inteligência emocional e espiritualidade. E isso não é só para crentes não, é para empresários, para pessoas do mundo corporativo e também para crentes. Então, se você tem interesse de participar, tá? Elas são as representantes desse congresso que vai ter e querem doar convites para a igreja. Lá me perguntou, quantos convites você quer? Eu falei, eu não sei, porque você avisou agora, sexta-feira que vem, começa. Bem, talvez eu vá lá para aproveitar parte de sexta-feira, né? Mas se você gostaria de participar, converse com elas. Também nós vamos colocar provavelmente no grupo de membros o convite para quem se interessar, talvez não ir na sexta, ir no sábado, né? Também poderá fazer esse contato, ok? Então hoje mesmo, se você tem interesse em participar, fale com as senhoras que estão ali, Camila e Rose, ok? E eles estão querendo dar convites grátis para a participação desta igreja. E não será o último, parece que em agosto vai ter outro, é isto? Isto. E depois, na outra semana, ela já tá viajando, as duas estão viajando para Atlanta, e lá vai ter esse mesmo tipo de congresso, ok? Isso daí é promovido pela igreja... Comunidade das Nações, isto. Então, tem uma igreja de Jesus por trás de todo este evento. Então, está aí este primeiro recadinho que eu quero transmitir para os irmãos. O segundo recado importante é que domingo que vem é o culto anterior à viagem da equipe que vai para Portugal. Não sei se já temos a foto aqui disponível. Isso, está aí, ó. Não parece, mas somos nós, tá? Inteligência artificial faz os milagres. Pois é. Precisava ver um outro ensaio que nós fizemos, todos magrinhos, assim, ó, slim.
Isso. Então, essa equipe que está aqui vai para Portugal. Vamos fazer um trabalho enorme lá na Ilha da Madeira e precisamos muito de oração. E no domingo que vem especificamente, nós vamos ser enviados oficialmente por essa igreja, ungidos, abençoados, né? Autorizados espiritualmente para realizarmos esse trabalho. Então, venha domingo, venha impor as mãos sobre esta equipe, venha orar por nós, outorgar a nós também autoridade espiritual, para que em nome de Jesus e também com a autoridade desta igreja, nós possamos fazer esse trabalho. Então, contamos com a presença de vocês aqui no próximo domingo. O trabalho missionário é muito interessante, né? Nós vamos para lá. E em setembro, eu e o pastor José já estamos com as passagens compradas. Tem outra viagem missionária para Manaus. Então, é o trabalho de ir. Mas também os missionários voltam. Os missionários retornam e trazem notícias do campo. A nossa igreja investe na África, investe lá na Índia, investe no Brasil, né? E também aqui na América. Para onde nós investimos, para onde Deus manda, e o recurso que os irmãos aqui dão com a sua oferta, com o seu dízimo, é também para fazer esse tipo de trabalho importante que é a visão missionária. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos cantar, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Cantamos, coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pedimos pelo Teu amor e pela Tua graça, que o Senhor abençoe estas crianças. Pai, que elas cresçam na graça e no conhecimento do Teu Filho Jesus. Que elas cresçam, Senhor, entendendo o papel delas nesta terra. Que elas cresçam, Senhor, rodeadas do Teu amor, guardadas e protegidas pelo Teu amor, Senhor. Que o Senhor já
comissione cada uma dessas crianças para cumprirem o chamado que o Senhor tem para elas. Amém. Seja aqui nessa terra, Senhor, seja nos confins da terra, aonde o Senhor quiser levá-las. Que elas, Senhor, sejam guardadas por Ti. Que os Teus anjos acampem ao redor dessas crianças todos os dias. Amém. Que seus pais sejam comprometidos com a Tua palavra, Senhor, para ensiná-los no Teu caminho. Pai, abençoe, que o Teu Espírito continue falando ao coração delas, que elas consigam aprender e apreender, Pai, aquilo que está sendo ensinado, e que nós tomemos cada dia a responsabilidade, Senhor, de ensinar a esta nova geração o Teu caminho, que eles sejam homens e mulheres tementes ao Senhor, cheios do fruto do Espírito, poderosos andando nesta terra e frutificando para a glória do Teu nome. Nós oramos assim, Senhor, abençoando os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Podem ir, crianças. Muito obrigado, viu? Muito bem. Vou pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias. Muito obrigado. Livro de Hebreus. Na verdade, são 2 textos. Vou falar sobre o texto de Hebreus e também um texto de 1 Reis. O texto está na tela, se você não tem Bíblia aí disponível, você pode acompanhar a leitura conosco. São poucos versículos. O autor de Hebreus escreveu assim, Hebreus capítulo 12, do verso 5 a 7. Diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Agora, vamos para o Velho Testamento, o livro de 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. 1 Reis, capítulo 1, versos 5 e 6. Já mais para o final da vida de Davi. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência e havia nascido depois de Absalão. Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, amado Pai Celestial, as necessidades do Teu reino são tão grandes em tantos lugares. E também, Pai amado, as necessidades do Teu reino estão dentro de casa, dentro da nossa família. E nós pedimos, Pai querido, que o Teu Santo Espírito atue com poder e graça dentro dos nossos lares. Clamamos também, Pai amado, que esta qualidade de vida espiritual dentro de casa também desague na qualidade espiritual da igreja, da Tua igreja. E clamamos, Pai amado, que isso aconteça aqui na Connection Brazilian Church. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados. Domingo passado eu falei para as mamães, estão lembradas? E foi uma mensagem tanto quanto de valorização da maternidade. Hoje vai ser um pouco diferente.
E vamos pegar a casa de Davi como o ponto de partida. E vamos costurando entre a casa de Davi e as nossas casas. E não somente as nossas casas, mas também as nossas igrejas. Visto que aqui temos várias igrejas representadas, além da Connection. Ok? Muitas vezes olhamos para o rei Davi como padrão de sucesso espiritual. Ele derrotou gigantes, ele unificou o reino de Israel, venceu os filisteus, midianitas, amonitas, etc. E é verdade. Mas Davi não se tornou referência espiritual pelas suas próprias forças. Era porque o Espírito de Deus veio sobre ele. Davi tinha falhas e as Escrituras não as escondem. Uma de suas maiores tragédias foi o seu fracasso como pai. A Bíblia nos ensina que a igreja não é um exército de mercenários reunidos para conquistar o mundo, porque Jesus vai pagar os salários dos mercenários. Não. A igreja é o exército de Deus, sim, mas não de mercenários. A igreja é o povo de Deus. A igreja é a família de Deus. Jesus não paga salários, Jesus dá recompensas. Jesus dá honra a quem luta por ele. E é interessante quando nós fazemos essa associação da casa de Davi para a família de Deus, e começamos a estabelecer laços, podemos perceber que das ruínas da casa de Davi, aprenderemos a edificar uma família, a nossa família. E também aprenderemos a edificar a igreja do Senhor, para que tanto família quanto igreja glorifiquem ao nosso Deus. Então nós faremos o seguinte caminho. Nós vamos pegar um filho de Davi e o seu erro, o seu problema, vamos analisar a causa vinculada ao pai, o próprio rei Davi, e depois vamos trazer para as relações com a nossa família e também com a igreja. Vamos lá, ver se conseguimos fazer esse roteiro. Primeiramente, temos a história do primogênito, Amon e Tamar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 13. E é um problema paterno de inação e silêncio terríveis. Contando rapidamente a história de Amon, ele foi dominado pelo desejo e pela luxúria e mal aconselhado por um colega, por um amigo seu. Este príncipe, Amnon, o primogênito de Davi, seduziu sua meia-irmã e a violentou. Sua meia-irmã se chamava Tamar, que era irmã também de Absalão, de pai e mãe. E esse problema sexual gravíssimo já revela que nos corredores do palácio há uma grave crise familiar. Então o que vem a seguir revela a causa do problema. O rei Davi não reagiu diante do crime que o seu filho Amnon cometeu. E também não fez nada para com este jovem. Simplesmente cruzou os braços. Não fez nada. Não deu nenhuma dura, não deu nenhuma disciplina. E vocês sabem que a Bíblia, ela até estipula o que um rei ou um príncipe deveria fazer ao cometer um crime grave. Ele devia pegar um cordeiro ou um bode e levar publicamente até o sacerdote e sacrificar aquele animal em seu lugar, para perdão do seu pecado. Não aconteceu nada disso. O pai não orientou o filho, o pai não o puniu, o pai nem conversou branda ou duramente com Amnon.
Não ensinou a ele que havia cometido um delito gravíssimo, que devia se arrepender, que devia fazer um sacrifício e se emendar com Deus. Por que Davi não fez nada? Porque aquele pai não fez nada diante de um grave delito que seu filho cometera. Ora, provavelmente porque o rei estava ocupado demais com os afazeres de rei, de governante. Não tinha tempo para agir com firmeza em relação ao comportamento desprezível daquele príncipe. Provavelmente Davi estava ocupado demais com as batalhas, planos de conquista, campanhas militares, que não ligou para as necessidades do seu filho primogênito e nem para as necessidades emocionais de Tamar. Mas o mais certo é que o pecado de seu filho, Amnon, espelhava o próprio pecado de Davi com Betseba. E as cicatrizes emocionais que ele carregava em seu coração, provavelmente ele não sabia como tratar nem a sua e nem a de seu filho. Davi não fez nada com o filho criminoso, e isso trouxe consequências sérias, não somente para aquele filho, mas para os outros filhos. Porque quando um pai perde a autoridade moral, por causa dos seus próprios erros diante da sua família, e não aplica a justiça de Deus em sua casa, de certa maneira ele valida os erros dos filhos. A falta de ação de Davi, o silêncio de Davi, deixou sua filha Tamar desolada. E Absalão, seu segundo filho, ficou decepcionado com o pai. Nós vamos ver ainda Absalão. Quando nós trazemos isso para as famílias de hoje, meus amados, famílias cristãs que servem a Cristo, mas quando apresentam essa falha de não agir diante de uma situação grave ou menos grave do que essa, não precisamos chegar num ponto de estupro. Quando pais deixam seus filhos impunes, mesmo eles cometendo erros, isso trará consequências terríveis para as famílias, não somente do pai, os filhos imediatos, mas também nas famílias dos filhos. E quero dizer ainda que trará consequências para a igreja em que estas famílias pertencem. Na família de Deus temos também pessoas que cometem erros e pecados, pessoas que são rebeldes, pessoas que são alheias à vontade de Deus. E muitas vezes a liderança precisa ser um pouco mais diretiva numa abordagem para com eles. Precisamos abordar aqueles que são rebeldes, aqueles que optam por uma vida indigna em nome do Senhor, porque se eles não forem confrontados e não forem disciplinados, o Senhor há de cobrar de nós, líderes, pastores também. E às vezes muitos jovens, muitos filhos, acham que como aconteceu em casa, vai acontecer na igreja. Não. A igreja que começa a agir assim, não confrontando as pessoas quando estão vivendo costumeiramente no pecado, esta igreja começa a apodrecer, irmãos, e está no processo de morte. Como família de Deus, não podemos permitir um quadro assim na Connection. Como famílias, nós todos temos famílias, não podemos permitir que nossos filhos vivam como se não soubesse o que é errado. Vamos ao segundo filho. O segundo filho é Absalão, talvez o mais bonito de todos os filhos de Davi. Ele foi marcado pela amargura e perdão inexistente do pai. Qual foi o pecado de Absalão? O segundo pecado de Absalão está lá em 2 Samuel, de 13 a 15, são 2 capítulos. E encontramos esse homem chamado Absalão, que na verdade quer se vingar
do que aconteceu com sua irmã, o estupro que ela sofreu. Mas não somente ele quer se vingar, ele quer eliminar o virtual sucessor do trono. O primogênito era o outro, não ele era o segundo. E assim Absalão arquitetou um plano. Foi demorado, não foi imediato. Ele promoveu uma festa, pediu para que todos os irmãos estivessem na festa. Ele deu orientação específica para os seus soldados. E ele então assassinou o seu irmão mais velho. E depois de ter feito tudo isso, fugiu para outro país. Passado algum tempo, ele teve a permissão do rei Davi para voltar. E ele voltou. Mas anos depois, ele liderou um golpe. Ele ficava na porta da entrada do palácio, conversando com as pessoas e jogando a semente. Se eu fosse rei, eu faria muito melhor para você. Se eu estivesse no trono, seria muito melhor eu cuidar disso, faria isso e isso para você. E aos poucos ele estava minando a confiança das tribos no rei Davi. Até que ele deu o golpe, reuniu um exército e atacou Jerusalém. E Davi teve que fugir. Ele queria matar o pai. E o que é pior, ele tomou as concubinas do pai. E isso de forma pública. E ele quase conseguiu o trono, de fato, se não fosse uma batalha em que o exército remanescente de Davi venceu milagrosamente o exército de Absalão quando ele foi atingido e morreu. Um filho carregando amargura, um filho que não obteve o perdão total do pai. Quando ele voltou para casa, o pai o recebeu à distância friamente e por 2 anos não quis ver a face de Absalão. Que perdão engraçado, né? Eu te perdoo, mas não quero te ver. Eu te perdoo, mas não apareça na minha frente, senão eu te mato. Eu te perdoo, mas vai morar lá nos quintos do inferno, longe de mim. Que postura de pai é esta, meus queridos? Davi permitiu que Absalão voltasse, ok, mas se recusou a vê-lo por 2 anos. Foi um perdão geográfico, mas não foi um perdão afetivo. E esta falta de reconciliação entre pai e filho criou um grande abismo. Absalão aprendeu que na casa de Davi, na casa de seu pai, os problemas não eram resolvidos, não eram tratados, não eram perdoados, simplesmente eram jogados debaixo do tapete e ninguém fala mais disso. E sua amargura foi crescendo. Não tratada, sua amargura tornou-se rebelião violenta. Não tratada, sua amargura virou ódio, que o motivava a matar o pai. Amados, quando o veneno da amargura infecta uma família, a queda, o fracasso e a dor são tragédias anunciadas. Isso não está só na Bíblia. Você quer ler um outro livro muito interessante? Leia Shakespeare. As tragédias de Shakespeare estão cheias de dados em que pais não se dão bem com os filhos, filhos querem matar os pais para tomar o trono e por aí vai. Qual foi o erro de Davi? Conforme 2 Samuel capítulo 14, 24, está lá na frase, ele não verá a minha face. Davi ofereceu uma trégua sem reconciliação, sem o perdão genuíno. Pai que não perdoa o filho que errou, é um pai que apresenta sérios problemas espirituais e emocionais. Jesus não nos perdoou apenas para nos livrar do inferno. Jesus nos perdoou para nos reconciliar com Deus, conforme o pastor comentou aqui na sua fala. Reconciliar com Deus, é isso que Jesus veio fazer.
Jesus veio fazer com que nós nos tornássemos filhos de Deus e pudéssemos sentar à mesa como família de Deus. Na igreja do Senhor, aprendemos muito sobre o perdão. Jesus falou muitas e muitas vezes sobre o perdão. E o perdão não pode ser pela metade. Eu te perdoo 50%. Isso não existe. Esse distanciamento do crente da família de Deus, esse perdoar pela metade um irmão ou uma irmã que machucou a você, isso são venenos, meus irmãos, venenos, onde Satanás está ali plantando a erva daninha na sua vida, raiz de amargura. Manter distância de um irmão restaurado por Jesus e negar a ele o perdão verdadeiro é plantar o mal de Absalão, a rebelião em sua própria alma. Perdoar como Cristo perdoou, como Paulo escreveu a carta aos Efésios, significa reconciliação plena, não é tolerância, não é perdão à distância, fica longe de mim. E o perdão na igreja é o santo remédio para todos os conflitos e mal-entendidos que surgem entre nós. Se não há perdão, não há amor. Se não há amor, tudo que fazemos é inútil. 1 Coríntios capítulo 13. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E quem não perdoa, não ama e nem conhece a Deus. No momento da minha conversão a Cristo, foi um momento também em que meu pai e eu nos reconciliamos. E como foi marcante essas duas camadas, o perdão do pai biológico e o perdão do pai celestial. Isso marcou a minha vida para sempre. Aí depois veio o perdão da minha esposa, que é quase que diário. Não é? Quase que diário. O perdão tem que ser algo natural na vida de um crente, principalmente para ele receber perdão, porque todos nós somos falhos e pecadores. Então, o erro de Davi com Absalão foi terrível, não perdoar o filho. Vejamos o terceiro filho, Adonias, foi o texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 1. Adonias é outro filho que apresenta uma falha grave, né? O erro dele qual foi? Muito semelhante ao de Absalão, né? Tentou se proclamar rei enquanto Davi ainda estava vivo. E não somente isso, nem consultou o pai, nem consultou a Deus, nem nada, foi de sopetão assim. Mas essa é uma visão superficial sobre o erro de Adonias. O erro de Adonias é que ele era um homem sem limites. Como assim sem limites? Em 1 Reis 1,6, o texto bíblico nos informa que Davi jamais havia contrariado seu filho Adonias. Jamais havia contrariado seu filho Adonias. Davi nunca disse não para o menino. Davi nunca proibiu o rapaz em nada. Davi nunca ensinou, olha, aqui a linha é vermelha, você não pode passar daqui, meu filho. Davi nem perguntava, por que você fez isso? Davi era um rei, conforme nós falamos, governava nações, governava 12 tribos de Israel e as nações vizinhas, mas não conseguia governar o coração do seu filho. Ele, Davi, era a autoridade sobre outros reis e povos, mas ele, Davi, não exercia autoridade sobre seu filho Adonias. Esta falta de limites que o papai Davi mostrava foi encarada pelo seu filho Adonias como uma permissão de papel passado. Posso fazer tudo porque meu pai nem liga. Meu pai nunca disse não. Meu pai nem pergunta o que eu faço. Então eu posso fazer o que eu quiser. Inclusive pegar o trono.
Que grave, hein, meus irmãos? E tudo sintetizado nesta frase: jamais seu pai o havia contrariado, nem perguntando-lhe, por que você age assim? A falha de Davi, ao negligenciar seu filho, foi gravíssima. Que resumo triste da educação paterna. Nesse momento em que lemos o texto, Adonias já tinha bastante idade, uns 40 anos provavelmente. Adotar a posição de ser um pai amigão com os filhos, tem que ser amigão mesmo, mas tem que saber dizer não. Adotar a postura e filosofia de ser um pai pacífico, ok? Mas tem que dizer não. Se você não consegue dizer não para o seu filho, fale com o seu pastor, ele vai escrever um cartãozinho assim com a letra N-A-O, tio, e você mostra o cartão para o seu filho. Se você pensa que deixar de dizer não é uma demonstração de amor, eu quero que você saiba que é um sinal de abandono. Quando você não diz não, você está abandonando seu filho, porque ele não saberá enfrentar a vida lá fora. Você está deixando o seu filho desprotegido, desestruturado. Então é muito sério o que nós estamos falando aqui. Davi, na verdade, criou um homem narcisista, que acreditava que o mundo, bem como todo o reino de Israel, giravam ao seu redor e que todos lhe deviam atender os seus desejos. A falta de confrontação, a falta de colocar limites, gerou em Adonias uma autoconfiança destrutiva. Onde falta o não do pai, principalmente do pai, sobram o egoísmo e o orgulho do filho. Esse é o perigo da omissão. Onde não há correção por parte dos pais, não haverá estruturas para o filho enfrentar a vida adulta. E aproveito aqui para fazer uns parênteses, né? Quando os meus filhos eram pequenos, eu falava não para eles. Mas por que não? Por que não? Mas por que não? É para moldar mais o seu caráter. Pai, não entendi. O que é caráter? Falei, puxa vida, está difícil. Olha, confia no seu pai. É melhor não agora. E quando eu vejo meu filho com 4 meninas, hoje, ele está lá passando pela mesma situação, né? Uma pergunta, pai, por que não? Por que não? A segunda fala, pai, mas por que não? E ele fala, por que não? E aí vem a terceira, papai, por que não? Tem que aprender a dizer não. Ao trazer esse ponto para a igreja de Jesus, os crentes, os familiares, das pessoas que não ouviram muitos nãos, é claro, trazem esses problemas de limites para os nossos corredores. Acham que também não tem limites na vida cristã e nem na igreja. Na família de Deus, não contrariar não é expressão de amor. É, como eu disse, na família de Deus, igreja, também é uma forma de abandono. Uma igreja saudável pratica disciplina, tem que dizer não para as pessoas quando elas querem fazer o que não devem. Mas, ao mesmo tempo, essa disciplina tem que ser restauradora. Não pode ser sem amor, não pode ser repressora, ou numa linguagem até de Freud, né? Castradora. As crianças não sabem nem o que é isso, cortar o prazer delas. Às vezes tem que cortar o prazer delas mesmo, porque aquilo vai levá-los para uma desgraça. Por isso, papai que me ouve, principalmente hoje estou falando para você, tenha coragem de dizer não ao seu filho. Pergunte para ele, por que você está agindo assim? Não foi isso que eu ensinei. Por isso, crentes no Senhor Jesus, de maneira geral, tenha coragem de dizer para o irmão, isso não é da vontade de Deus.
E é interessante, quando a gente pega a correção do Pai Celestial como exemplo para nós, a maior prova de que somos filhos de Deus é porque Deus diz não para nós, e porque Ele disciplina, e porque Ele coloca limites. Está lá, Hebreus 12:6. Deus coloca limites para os seus amados filhos, inclusive por meio de suas leis. Qual que é o primeiro mandamento? Qual? Não, começa com essa palavra. Qual que é o segundo mandamento? Não de novo. E o terceiro? Não de novo. Aí isso começa a mudar no quarto. Deus fala não para nós. A sua lei estipula isso. Mas quero dizer também que Deus diz não também na nossa experiência pessoal com Ele. Quantas vezes o missionário orou e Deus disse não? Foi uma vez só? Não. Quantas vezes o Joel chorando, orando, clamando a Deus, e Deus disse, não, Joelzinho. E não foi só uma vez. Deus diz não também para as nossas orações, muitas vezes. Amados, ao lermos a Bíblia, vemos que a disciplina de Deus é algo sério e constante na história de Israel. E quando a gente vê a história da igreja como um todo, a mesma coisa. Deus disciplina a sua igreja. Essa disciplina é a nossa referência para corrigirmos os nossos filhos. Mas também é referência para a gente agir dentro da igreja, corrigindo aqueles que se desviam do caminho da santificação com o objetivo de resgatá-los, de fortalecê-los. E Jesus deixou bem claro que devemos imitar o nosso Pai Celestial em sua perfeição. Sejam vós perfeitos, sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Inclusive nesta área da disciplina com nossos filhos, inclusive nessa área da disciplina com as nossas ovelhas. Quantas vezes nós pastores às vezes vamos conversar sério com uma ovelha? A ovelha sai chorando porque o pastor disse umas verdades, e o pastor fica chorando porque a ovelha não quis ouvir. E já sabe o que vai acontecer depois. Por fim, vamos falar do maior filho de Davi, cujo nome é Salomão. Fala uma virtude de Salomão. Sábio, muito sábio, isto. Homem muito sábio. Outra virtude dele, construiu um templo maravilhoso, reformou Jerusalém, não é? Se tornou um homem famoso. Mas quero dizer a vocês que esse cara não tinha um padrão muito bíblico com respeito aos seus desejos proibidos. Apesar de sua sabedoria, Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Eu fico imaginando o convênio médico dele. Bom, ele era muito rico, com certeza. Eu fico imaginando a dor de cabeça que esse homem tinha com tantas mulheres. Por que tantas mulheres? E o texto bíblico fala que essas mulheres estrangeiras, idólatras, desviaram o coração de Salomão. Isso me faz lembrar um outro homem, servo de Deus, tremenda força, grande e poderoso, ninguém podia com ele, um cabelão enorme. Não podia ver um rabo de saia. E uma dessas mulheres descobriu seu ponto fraco. Qual era o nome desse personagem? Gideão, né? Ah, é outro ão, né? Sansão. Mesma coisa, Salomão com tanta sabedoria, mas seduzido pelas mulheres.
caiu em idolatria. É interessante, onde está a falha de Davi nisto? Amados, a falha de Davi se revela no exemplo de vida observado pelos filhos dele. Davi, apesar de ser um homem de Deus, Davi, apesar de ser um homem que se arrepende, Davi, apesar de ser um homem que quer fazer a vontade de Deus, tem um coração segundo a Deus, ele teve muitas esposas, ele teve muitas concubinas, contrariando a orientação bíblica para a família do rei. Então, ora, Salomão aprendeu com o exemplo do pai. Davi não tinha escrúpulos em cobiçar uma mulher, a seduzir, mesmo que ela fosse de um dos seus soldados, inclusive mandando matar esse soldado. Salomão, filho desta mulher chamada Betseba, com certeza ouviu estas histórias no palácio, dentre outras, porque Davi ia acumulando várias esposas, e amplificou na sua vida o que ele aprendeu. Amados, o que é grave aqui? O exemplo dos pais é uma parte muito importante na educação dos filhos. O exemplo dos pais grita mais alto do que qualquer instrução. Salomão recebeu sabedoria de Deus, mas ele herdou a fraqueza de Davi pela busca do prazer, pela busca da segurança em alianças políticas através desses casamentos. E tudo depois se pôs a perder. O reino foi dividido em duas partes. E na igreja, como é que faz quando a gente traz isso para a igreja? Na família de Deus, nós temos duas palavrinhas que começam com E. Perdoe esse tique nervoso de professor. Nós temos o exemplo e nós temos o escândalo. E o poder de um e o poder de outro são grandíssimos. O primeiro tem o poder de construir o caráter, pavimentar a edificação espiritual das pessoas. Faça isso com seus filhos. Dê o exemplo. Faça isso com as ovelhas, você que é líder. E elas serão edificadas. Mas, meus amados, o segundo, o escândalo, ele tem poder de arrasar e demolir famílias. Ele tem o poder de rachar igrejas, destruir comunidades inteiras. Inclusive, levando muita gente a desistir de seguir a Cristo por conta de um escândalo. É o que Jesus chamou de pedra de tropeço. O apóstolo Paulo ensinou às igrejas que ele fundou sobre pureza sexual. E ele insistiu tanto em falar sobre isso porque aquele contexto greco-romano ao redor das igrejas era de imensa impureza, era de perversão sexual banalizada ao extremo, era exagerada o apelo ou as propagandas a respeito de sexo a qualquer preço. Quero dar uma olhada à igreja de Corinto. Infelizmente, em muitas igrejas, há a tendência de aceitar comportamentos pecaminosos. Há a tendência até a praticar os mesmos pecados sexuais e imoralidades do mundo. É o que na minha época a gente chamava de mundanismo. Quando o mundo entra na igreja e coloca os valores morais do mundo para a vida dos crentes. Amados, nós temos que cuidar disto e tirar o pecado do meio das igrejas e das nossas famílias, para que as batalhas e vitórias preparadas por Deus para nós, elas não podem ficar atrasadas por conta desta contaminação. Na verdade, nós precisamos mais de bons exemplos, de pessoas comprometidas com Cristo, as quais resistem às pressões do inimigo nesta área dos desejos sexuais. Só assim poderemos neutralizar a ação do inimigo, bem como o impacto que esses escândalos sexuais causam. Vejam, irmãos, 4 filhos, 4 falhas, sem ação
falta de disciplina, sem limites e mau exemplo. Quantas falhas e quantas tragédias familiares Davi enfrentou, não é? Mas acreditem, Deus vai agir nesse quadro desolador. Dos escombros de uma família destroçada, o Deus da graça vai intervir e transformar o futuro da casa de Davi. Aliás, tem um filme muito bom, uma série chamada Casa de Davi, que você deveria assistir. Fiz aqui uma propaganda. Finalmente quero falar sobre isso. Como é que Deus faz numa desgraça familiar como essa? Como mudar tudo isso? Então, a esperança da graça superabundante. Filhos, netos, descendentes sendo regenerados pelo Senhor. Gostaria que vocês lessem comigo o que está na tela agora. É uma parte de um versículo lá em Romanos 5:20. Vamos lá? Lendo todos juntos? Vamos lá? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Vamos ler de novo. A primeira parte você pode falar baixinho, mas a segunda você tem que falar grande. Imenso, forte. Vamos lá? Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Aleluia, gente. Essa verdade bíblica é a chave para todas as famílias da terra, até lá na Índia. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 24, vemos que das cinzas do adultério de Davi e da dor da sua família, nem falei daquele bebezinho que morreu, né? Por conta do pecado de Davi e Betseba, Deus faz surgir Salomão desse relacionamento com Betseba, né? Agora ela é a rainha, mas através dessa linhagem, Deus estabelece uma aliança. E o próprio nome que é dado para esse menino já mostra a intenção de Deus. Vamos lá, Joel, o que significa Salomão mesmo? Salomão quer dizer paz. Essa é a intenção de Deus. Da onde vem a palavra shalom? Shalomão. Isto mesmo. Salomão é uma promessa que Deus vai restaurar o que o pecado quebrou. Mesmo até com os erros de Salomão e também do seu filho Roboão e de todos os descendentes de Salomão, Deus tem um projeto maravilhoso para a família de Davi que ninguém imagina a grandiosidade quando estava acontecendo isso. Amados, Deus fez com Davi uma aliança e deixou bem claro que o Messias viria da sua descendência e o reino dos céus seria estabelecido pelo descendente de Davi e o seu reino seria eterno. Aonde tinha pecado, aqui e ali e acolá, a abundante graça cobriu de maneira indizível, incomparável. E esta aliança que Deus fez com Davi faz parte de uma série de alianças bíblicas que a humanidade testemunhou, desde lá de Noé. O arco-íris no céu, Deus fez uma aliança com Noé. Quando Abraão também foi chamado, Deus fez uma aliança com Abraão. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, Deus fez uma aliança com o seu povo, os 10 mandamentos. Quando Jeremias e Ezequiel escreveram e profetizaram, Deus vai trocar o coração de pedra por um coração de carne e vai estabelecer a nova aliança. É exatamente isso. Um processo de alianças que Deus está fazendo até chegar ao seu cume, o seu clímax, o seu auge em Cristo Jesus. Ele mesmo no momento da ceia diz: tomem deste vinho, ele é meu sangue, o sangue da nova aliança.
Jesus é a nova aliança, o cumprimento final de todas as alianças no decorrer da Bíblia. A família de Davi está aqui. Amados, eu quero dizer a vocês que a igreja é o lugar onde os filhos da aliança nasceram de novo. Eu, você, todos os crentes, nós somos filhos da aliança. Tem até aquela música, né? Jesus é a aliança entre você e eu, entre você e Deus. Isso mesmo. Esta aliança que Jesus estabelece conosco na igreja, no seu povo, na sua família, quero dizer, inclui histórias de fracasso pessoal. Oh, meu Deus, quantas vezes eu fracassei. Histórias também de calamidades familiares. Quantas vezes minha família sofreu calamidades. Deus, na sua aliança, faz abundar sua bondade e graça sobre nós. Salomão subiu ao trono, não foi por sua força, mas por promessa que Deus havia feito a Davi. A nossa posição na família de Deus não é por causa da nossa força, da nossa religiosidade, do nosso instinto de fé, nada disso. Ela é resultado da promessa de Deus, da graça de Deus. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Deus, meus amados, é especialista em fazer das cinzas e dos ossos surgirem soldados e grandes exércitos. Deus é muito bom, craque em transformar desgraças em bênçãos. Muitas famílias arrasadas e destruídas pelo pecado encontram em Cristo a sua redenção e na sua igreja estão sendo restauradas e restauradas e restauradas. A igreja não é um lugar de famílias perfeitas, mas é um lugar de famílias restauradas a caminho da perfeição em Cristo. Amados, outrora mortos e condenados ao destino eterno de castigo, mas agora salvos, nova criação em Cristo Jesus, destinados para a glória eterna, conforme Efésios 2. Deus, sendo riquíssimo em sua misericórdia, nos salvou. Aleluia. Por meio de Jesus, Deus faz aliança comigo e com você, com cada um de nós. Portanto, não importa quão disfuncional foi ou é a sua família biológica. Portanto, não importa o seu passado caótico. Na família de Deus, o sacrifício de Jesus quebra o ciclo da maldição e inicia um novo legado. Nenhuma condenação ou maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Há poder no sangue de Jesus para restaurar a sua família, meu querido. Há poder no sangue de Jesus para transformar a calamidade em grandes bênçãos em seu lar. E aqui eu concluo, porque a equipe já está pegando os instrumentos. Davi foi um rei falho, que viu sua casa ser dividida pela espada, pela dor e pela desgraça. Foi isso que aconteceu. Mas nós servimos o filho de Davi, Jesus Cristo, que permitiu que a espada o ferisse no Calvário, para que a sua família e a igreja pudesse viver em paz com Deus. Vivemos em paz com Deus porque Jesus tomou o nosso lugar. É hora de você pensar nessa mensagem. Você tem sido omisso em seu lar, como Davi foi omisso? Hoje é dia de você assumir a responsabilidade. Pegue as rédeas da carruagem e guie sua família para o projeto que Deus traçou. Se você tem guardado amargura, tanto em seu lar como na sua igreja, como aconteceu entre Davi e Absalão, hoje é dia de liberar perdão completo, com perdão pleno.
Se você se sente destruído pelo pecado, hoje é dia de buscar o Senhor Jesus. Pois Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. É para descansar na graça do Senhor Jesus e deixar que Ele conduza a sua família, assim como Ele fez com a casa de Davi, e fez de Davi referência espiritual para nós hoje. Então, nesse momento, é hora de você obedecer a este apelo de Deus. Não é o apelo do pastor, não. É o apelo do próprio Espírito Santo. É hora de você render-se ao Espírito, fazendo uma oração humilde de arrependimento. Sim, é hora de buscar a Deus com arrependimento. É chegada a hora de você orar por sua família, mas orar por cura, por restauração, de maneira específica e clara. É hora também de você orar pela nossa igreja. Vários bancos estão vazios, irmãos que estão ausentes, alguns por motivos justos, outros não, por motivos banais, mágoa, rancor, tristeza, não sei. É hora de você orar por eles também e perdoá-los antecipadamente. É hora também de você confessar os seus pecados. Como é que foi a relação com seu pai? Como é que foi a relação com seu avô, sua tia, sua mãe? Como é que está aparentada? Está tudo em paz? É hora de confissão de pecados. É hora de assumir e mudar o rumo da sua família. Jesus, o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, Ele está aqui, de braços abertos, pronto para perdoar, para receber e abençoar todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Onde há tantas falhas e pecados, ali superabundará a graça de Deus, para transformar tragédias em milagres maravilhosos. Vamos ter um momento de oração? Aprendemos com os filhos de Davi, com os erros de Davi, mas mais do que isso, aprendemos como o Senhor, na sua graça, faz transformações maravilhosas. E agora é hora de você render-se a Ele e dizer sim. É hora de dizer: eu preciso, Senhor Jesus, eu quero uma família melhor, me ajuda, eu não consigo sozinho. Vem, Jesus, e toma conta do meu coração e da minha vida. Tem uns minutos agora para você orar, conversar com Deus. E logo depois desse momento de oração silenciosa, vamos louvar a Jesus juntos. Você pode se colocar de pé? Nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Declare que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia, meu fogo na escuridão,
És fiel em todo tempo. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Quero chamar o Joel para que venha aqui. Ele vai encerrar esse culto com uma bênção araônica. E era uma bênção que o sacerdote fazia sobre as famílias lá no templo de Jerusalém, não é? E eu quero que ele faça o número maior de famílias possível aqui. Ele vai orar pelas famílias. Nosso Pai Celestial, nós chegamos Podem diante vir. da Tua Podem vir. presença. Nesse momento, ó Pai, nós colocamos todas as nossas famílias diante do Teu trono. Colocamos essa nação também diante da grandeza do Senhor. Foram 250 anos atrás, exatamente nesse dia, foi a declaração, prosseguindo, te buscando ao Senhor, sobre essa nação, que seja uma nação debaixo dos teus cuidados. Amém. E nesse dia nós declaramos que as nossas casas são do Senhor, Amém. que tu possas agir no meio dos nossos filhos, Amém. até a quarta, quinta, 10ª geração. Amém, Jesus. Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus para agir sobre toda a face da terra, e colocamos Amém, Jesus. todos os nossos filhos e nossas filhas, todo o nosso legado na fé, que seja do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and give you peace. Terminamos a nossa transmissão através da nossa vinheta. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui. Que Deus abençoe muito todas as famílias aqui presentes. O grande eu sou, com sua voz, no chão.